Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Primeiro de muitos. Exatamente. Estamos dando início a um novo projeto e esse é o projeto piloto nosso, esse é o episódio número 1 do nosso podcast. E por que a gente está fazendo um podcast? Bem, primeiro para a gente poder comunicar, poder conversar com o pessoal que nos segue. Também para trazer mais informação. A ideia é sempre ter um bate-papo aqui com vocês. Trazer vários assuntos. A ideia desse podcast é trazer assuntos diversos, não um em específico. E a gente não se apresentou, né? Então, vamos nos apresentar. Para quem não nos conhece, eu sou a Thaís, sou casada com o Eduardo Duca Neves. Eu sou o Duca, ou Eduardo, né? Mas prefiro Duca. E sou casado com a Thaís. E esse aqui, se você caiu de paraquedas aqui, está sendo o nosso primeiro episódio de muitos que virão. Isso aí. Nós trabalhamos com marketing digital já fazem quase 3 anos. Isso. Que nós estamos no mundo digital. E eu queria conversar um pouquinho, contar um pouquinho para quem não nos conhece, né? Um pouco do nosso gênesis, como que a gente começou ir no marketing digital e o que a gente projeta e o que a gente espera aí do mercado digital. Claro que a gente vai estar falando mais aí no decorrer das gravações, mas o porquê estamos aqui, né? E como estamos aqui. Uhum. Então, contar um pouquinho de como que foi o nosso início. Nós começamos em 2020, mas na verdade começou em 2019, quando a gente decidiu, no final de 2019, que a gente iria trabalhar com o digital. Nós já estávamos desejando empreender, nós já queríamos empreender e a gente estava procurando no que empreender, né? Lembra? A gente estava pensando, na época nós morávamos em Floripa, hoje nós moramos em Alphaville. Nós morávamos em Floripa e a gente ainda pensou, né? Vamos vender algo na praia. Porque açaí na época. Isso, a temporada... Nossa, isso começou bem antes. Então, não foi nem no final de 2019, né? Então, começou lá em meio de 2019 que a gente desejou, né? Nosso coração. Nós entendíamos que Deus estava nos movendo para empreender, né? E a gente iria passar dessa fase para empreender. Uhum. Porque, na verdade, a gente não está contando desde o início, né? Enfim, nós somos de uma cidade chamada Canoinhas, no interior de Santa Catarina. Nos mudamos para Florianópolis. Em Florianópolis, nosso objetivo era... nós nos mudamos basicamente para nos tornar missionários. Então, nós fomos missionários a tempo integral. Por 4 anos. Por 4 anos, numa base missionária, que é a FHOP, né? Então, algumas pessoas já conhecem, já sabem, mas nós fomos missionários por um período lá. E no final, ali no ano de 2019 para 2020, nós sentimos que Deus iria nos mover, estava nos movendo para o mercado de trabalho, né? E o mercado de trabalho não envolveria mais trabalhar como CLT, mas envolveria, então, trabalhar como empreender, né? Nós sermos aqueles que vão empregar, né? Aqueles que vão proporcionar oportunidade de trabalho para outras pessoas, e enfim. Isso já se estendia desde o início, na verdade, do nosso período lá como missionários, né? Sim. Nós chegamos na base missionária e ali o Senhor começou a falar conosco com relação ao mercado de trabalho. E aí a gente entendeu, foi nada, né? A gente saiu do mercado de trabalho para viver a vida ali no tempo integral, não sabia como iria ser, mas a princípio a gente iria ficar tempo integral. Isso, e Deus falando sobre mercado de trabalho. E aí a gente ficou confuso. Mas guardamos tanto que até dentro, coração, né? Até dentro da base missionária a gente se envolveu em trabalhos que, digamos assim, era mais mercado, parecia mais mercado de trabalho, fora, né, de um ambiente religioso do que como missionários mesmo. A gente tinha nossos serviços como missionários, que era estar na sala de oração, estar nos turnos, né, participando das obras sociais, de evangelismo, dessas coisas,
Mas aí a Thaís se envolveu com a parte da escola em si, Escola online. A escola online que a F-Hop tem, né? Toda a parte administrativa ali, auxiliando os alunos, ela se envolveu. E eu fui chamado, como eu era designer, né? Minha formação é com design, eu fui chamado dentro da bookstore deles, da loja que eles tinham, para arrecadar fundos. Então, eu ajudava a criar as peças. Então, querendo ou não, a gente ficou envolvido até, daí depois, né, passado alguns anos. Com o mercado Isso, de trabalho. eu acabei auxiliando daí na parte administrativa da loja até ficar gerente da loja lá. Mas a gente ficou envolvido sempre nessa área de mercado de trabalho. E até que nesse período, quando a gente entrou como missionários mesmo, né, depois do período de treinamento e tudo, lembra que surgiu um turno dentro da sala de oração específico na segunda-feira, às 8 da manhã, que era para orar pelo mercado de trabalho, pelas pessoas que estão, levantando cedo, indo trabalhar, e para que Deus levantasse através dessas pessoas, homens e mulheres, né, que levassem a mensagem e também que financiassem o movimento de oração no mundo, né? Missionários, enfim. E aí a gente se tornou a resposta da nossa oração. A gente estava lá toda segunda orando junto com o time, né? A gente fazia parte desse time, mas também aquilo começou a queimar no nosso coração novamente. Isso, e aí o Senhor foi nos direcionando ali no final ali então, de 2019 para 2020, quando aconteceu realmente a transição da gente sair dessa base missionária, e aconteceu que o Senhor nos mudou também para São Paulo, né, aqui para Alphaville, aqui é a capital mundial do marketing digital, por algum motivo houve um êxodo, do Brasil inteiro para cá. Né? E Deus também nos trouxe para cá nesse período, e foi um período onde Ele também quis que a nossa filha nascesse aqui. A gente tem uma filha, logo ela vai estar aqui, nós apresentaremos ela. Sim. Vai ser o primeiro podcast com o bebê mais lindo do mundo, então todo mundo vai assistir esse podcast para ver a beleza da nossa princesa. Exatamente. E é a modéstia, né? Depois que as pessoas conhecerem, elas vão realmente dar razão aí. Exatamente. Mas voltando, então, como que a gente iniciou aí no marketing digital? Então, foi nesse sentido, a gente teve esse desejo aí de empreender, de estar no mercado, né? E a gente pensou, então, vamos, como toda pessoa analógica, né? A gente era muito analógico na época. Vamos empreender, então, vendendo algo na praia. E aí, obviamente, que deu tudo errado, né? A gente queria vender açaí na praia, mas eu lembro que a gente perdeu que na prefeitura você tem que se cadastrar, né, na prefeitura para... e aí tem, não sei se é uma licença, né? Você tem que ter uma licença para poder trabalhar lá como ambulante, como vendedor, né? A nossa ideia nem era nem... No início, né, talvez o início da empresa seria nós começarmos a vender, mas a ideia era poder alocar um local próximo à praia para ter os freezers ali. A gente ia se mudar. E a gente ia contratar os ambulantes para poder vender para nós, né? E aí já deu tudo errado, porque a gente perdeu o prazo da prefeitura. Para ter a licença, né? Até para abrir empresa e tudo mais. Mas na praia ele tem um período, acho que até agosto, até julho ali, daquele ano. Tem que ser antes do período da temporada. Era setembro, outubro a licença. E aí, naquele ano, eles tinham adiantado. Período do verão. Então, foi ali um não de Deus, né? Não era. Ainda não era a época. Não Mas era. A gente tava meio que no início também, né? E aí, o que então fazer, né? Se não é nada físico, não pensava em vender nada, não abrir loja, nem nada, então o que a gente vai fazer? E aí surgiu o digital, né? As oportunidades de estar no digital, estar trabalhando com o mercado digital. Na época eu lembro que eu mal via rede social, via, mas não me interessava muito, não achava interessante. E aí nem sabia que existia um mundo por trás das redes sociais, né? Na verdade, hoje as redes sociais, elas são não são somente uma rede de relacionamentos, mas é uma rede de anúncios, né? Sim. E ali é uma vitrine para o seu produto, empresa e tudo mais. Até recentemente eu estava vendo uma pessoa que eu sigo e eu gosto muito dela, e ela é uma pessoa que ela cresceu muito vendendo cursos sobre Reels. E aí ela fez, em um ano, ela fez R$300 mil vendendo o curso dela sobre Reels.
E aí eu fiquei pensando, gente, como uma ferramenta, a rede social mudou a vida dela. Sim. Uma ferramenta da rede social, que é o Reels, uma ferramenta inventada ali, né, de vídeo e tudo mais, um pouco copiada do TikTok, mudou a vida dessa família. Eles fizeram R$300 mil, porque ela viralizou alguns vídeos e aí ela conseguiu entender ali o algoritmo do Reels e aí ela conseguiu vender, então, o produto dela. Então, eu achei isso fantástico. E aí a gente entrou aí nesse mercado digital, começamos a trabalhar com social media, né? Eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia que era criação de conteúdo, não estava nem aí muito para isso. Mas aí as portas foram se abrindo, o mercado foi se abrindo. Também foi um período ali da pandemia, onde todo mundo começou a migrar mais para o digital, as empresas tiveram que migrar ali para o digital, e aí a gente também começou a ajudar pessoas a entrarem no mercado, né, e à medida que aprendia, executava. E aí quando a gente mudou para a Alphaville, a gente trabalhou, né, aqui para a Alphaville a gente trabalhou com pessoas, com experts grandes, a gente adquiriu mais expertise, e aí a gente tem trabalhado até hoje aí com pessoas, né, auxiliando pessoas, trazendo o conteúdo delas para o digital, porque a gente entende que o digital, ele é o presente e é o futuro, né? Sim. E é muito interessante que nesse movimento agora, a gente sentiu que era o momento da gente também se tornar os experts. Sim. Né? Então, a gente está muito behind the scenes, a gente gosta muito, né, dos bastidores, de não estar à frente, de não estar se mostrando, porque é algo difícil, realmente. Para gravar isso aqui foi Tá sendo um parto, né, em alguns momentos. Exato, né? Porque aí tem a Sofia, e tem toda a dinâmica, e aí montar toda a estrutura, mas nós estamos nos sentindo empurrados, né, direcionados a estar aqui. E aí não é somente... E aí a gente decidiu, então, iniciar com podcast, porque podcast hoje é algo que todo mundo tem feito, mas esse não é só um podcast, né? Esse é o nosso podcast. E aí, se uma pessoa assistir esses episódios aqui e auxiliar ela de alguma forma, a gente já tá feliz da vida. E voltando ao início na tua pergunta, né? Qual o objetivo desse podcast? Por que a gente está fazendo? Acho que essa foi a resposta, né? Nesse movimento que surgiu da gente, de começar a se posicionar, né? A gente sabe como é que faz, a gente faz para outras pessoas, então está na hora de a gente começar a fazer o nosso. Né? A gente sente muito forte isso de começar a se mover, né? Tudo que a gente gasta energia, fortalece energia para nós, a gente consegue entender melhor os resultados que vêm. Né? Então, é uma maneira de a gente estar criando conteúdo para vocês, é uma maneira de poder estar auxiliando pessoas, como eu falei antes, estar se conectando, conversando, tendo uma conversa com vocês e testar estratégias. Né? Testar estratégias, né? Mostrar aquilo que para nós tem funcionado e o que não tem funcionado. Porque hoje, né, tem N cursos de marketing digital, N técnicas, metodologias, cada um faz um tipo, tem um que foca no Reels, tem outro que foca em carrossel, tem outro que foca... tem N tipos de estratégia, né? Então, a gente vai... A ideia aqui é compartilhar e conversar, e conversando aquilo que tem funcionado para nós, e também é um espaço para a gente poder falar de vida em si, né? De outros assuntos, né? A gente também tem buscado crescer e aprender a desenvolver em outras áreas, tanto nessa parte empresarial, parte de finanças, né? A gente quer poder trazer coisas tecnológicas aqui também, parte de criptomoedas, NFTs. Porque o futuro é isso, gente. Na verdade, o digital ele está evoluindo de uma forma que ele engloba essa questão de cripto, questão de NFT, o metaverso. Né? Então, na verdade, não é nem o futuro, já é o presente. Isso. Né? A gente já tem visto movimentações gigantescas, né, com relação a esse mercado. Então, o digital ele está totalmente dentro dessas novidades. Né? Então, esse é o nosso objetivo também. À medida que a gente vai aprendendo sobre isso, a gente vai compartilhando, porque hoje muita questão de
dessas novidades também está em inglês, vem muita coisa da gringa, né? Querendo ou não, né, o Brasil ele é ótimo no mercado digital, mas a gente ainda trouxe muita herança da gringa, e a mesma coisa o metaverso, que acontece primeiramente em outros lugares, né? E aí vem descendo. Então, como a gente também gosta de estar antenado, também quer estar trazendo essas novidades. Exatamente. Bem, então para sermos um pouco mais práticos aqui na nossa proposta, trazer um conteúdo para vocês, a gente pensou em falar um pouco mais sobre como começar, então. Quais são os primeiros passos no mercado digital? Qual dicas a gente poderia dar, né, para o pessoal que gostaria de começar? Acho que a gente tem 2 dicas básicas, 2 pilares, na verdade. Que um é para quem quer se posicionar, tem esse povo, né, que quer se posicionar. Que já é que uma já autoridade, expert, sabe? né, ou enfim... Tem um comércio, tem um negócio, um né, e quer colocar ele online. Isso. Ou é uma pessoa que já tem um conteúdo, né, algum professor, ou de profissional, um profissional liberal, geral. Enfim, que quer se posicionar. Então tem esse tipo de pessoa, né? E vai ter o segundo tipo de pessoa, que é o que vai ajudar essas pessoas a se posicionarem, né? E aí entra vários ramos dentro do mercado digital que a pessoa pode trabalhar para auxiliar, né, essas pessoas. O primeiro, mais básico de todos, é trabalhar com social media, que é estar por dentro das plataformas digitais, estar criando conteúdo, ajudando essas pessoas a criar conteúdo, estar postando esse conteúdo nas mídias digitais, né, com base nas mídias que fazem mais sentido, né? Às vezes, se é um professor, é legal essa pessoa, por exemplo, ter um conteúdo no YouTube, né? Ou se é alguém mais conectado com o público, mais quer ter mais visualizações, uma conversa mais próxima, né? Aí vem pro TikTok, vem pro Instagram, né? Então, dependendo aí de qual rede, né? Ter essa dinâmica aí de estar produzindo conteúdo aí pro seu cliente. Então, a gente tem dentro do mercado digital também os copywriters, que aí eu vejo que o copy mesmo, ele vai entrar muito em questão de lançamento, ele é fundamental para uma pessoa que está lançando, para a pessoa que está construindo um produto que vai ter uma conexão maior com o público, porque ele vai saber trazer para essa pessoa, para esse projeto, muita técnica. Sim. Né, de como conversar com o público, persuasão, e como trazer também a linguagem da tua empresa, ou de você como especialista, ou do teu especialista, né, se você estiver trabalhando para alguém, prestando serviço para alguém, para ser como a pessoa estivesse falando mesmo. Isso. Né? Tem o profissional de tráfego também, tráfego pago, né? Até esses dias eu vi o pessoal do tráfego é muito legal. Ele falou assim: quem vive de orgânico é vegano. Ou quem não é visto pode ser, ainda pode ser. Né? O pessoal do tráfego ele é muito criativo, né? Então, o tráfego ele serve para ampliar aí a tua mensagem, e é uma demanda muito grande por esse profissional. Então, você pode também estar trabalhando dentro no mercado digital como gestor de tráfego, né, o gestor de redes sociais, que é o social media. Tem pessoas que são só criadoras de conteúdo, elas não fazem, digamos, as postagens nas redes dos clientes, então pessoas que vão pegar o conteúdo ali da pessoa, ali do expert, vão transformar em tudo quanto é tipo de postagem, né? De uma forma que se encaixe bem pro digital, né? Ele vai fazer esse serviço, né? Criar o conteúdo para que ele fique bem adaptado para cada tipo de rede, né? O designer, né, que é extremamente fundamental, né, um profissional de design para estar... Porque não adianta, a estética ela vai chamar muita atenção. Então, um design criativo, né, às vezes vai ser necessário um editor de vídeo. Então, tem vários lugares onde você pode se encaixar. No caso, você pode ser um multiprofissional, né? Pode ser também. Um se a pessoa tem várias habilidades, né? O que geralmente as pessoas começam, que foi o que a gente começou, que é o mais simples, e aí a gente foi melhorando, a gente começou como social media. Então, eu produzia conteúdo, o Eduardo fazia as artes. Aí a gente foi ampliando, né? Para ter hoje editor de vídeo,
para ter hoje design, inclusive, contratado. O Eduardo fica só na parte de gerenciamento. E aí eu gosto muito de eu estar perto, né, produzindo conteúdo, porque eu gosto disso. Eduardo também está na parte de estratégias, né, e tudo mais. Então, o básico, assim, o começo, a gente instruir as pessoas realmente a iniciarem como social media. Eu acredito que é o mais simples de se iniciar e é onde se pode crescer muito, né, conquistar novos clientes, e é onde a pessoa que já tem algumas habilidades, principalmente a parte estética, né, que sabe tirar uma boa foto, sabe... Não estou dizendo aqui no sentido profissional, o cara ser um profissional de fotografia, o cara ser um profissional de edição de vídeo, não. Mas a pessoa tem um bom olhar, um olhar bem crítico para criar bom conteúdo, né? Então, até por isso que nesse ramo cresceu muito no meio das mulheres, porque as mulheres, né, por estar antenadas com maquiagem, com modas, elas já têm uma visão mais apurada daquilo que é bonito, daquilo que é esteticamente bonito. Então, a ideia do social media, porque daí a pessoa tendo esse feeling um pouco mais para as coisas mais belas, ela consegue ali se adaptando com a rede, conhecendo como funciona o Instagram, o TikTok, ela vai tentar criar o melhor conteúdo com o celular, né? Então, com o celular ali, ela já consegue montar o que ela precisa. Ela pode pegar aplicativos ali que ajudam ela a montar uma capa, que ajudam ela a montar um vídeo, editar um vídeo, né? Então ela tem tudo na mão. Então a única ferramenta, a maior ferramenta de trabalho que ela vai ter é o celular dela e a rede social. Né? E claro, o conhecimento que ela vai adquirindo. Então, para um bom iniciante, assim, não sei nada, né? Um bom início, exato. Começar com a rede social em si e criando conteúdo. Seja para, como você falou, seja para você mesmo, caso você já seja esse profissional que quer levar a tua mensagem, esse especialista, ou para outra pessoa, né? No caso, eu quero falar agora para as pessoas que querem se posicionar, né? Então, por exemplo, tá, beleza, agora a gente já falou como iniciar, um bom início é trabalhar aí como social media, né? Mas agora eu tenho um negócio, eu tenho uma clínica, eu tenho um mercado, eu tenho... Sou especialista em alguma área, tipo, na parte de profissional liberal, física, de fitness. Isso. E aí, então, como esses profissionais devem iniciar, né? A gente sempre ouve, né, no mercado digital, né? Quando que eu tenho que começar, né? Na verdade, já tinha que ter começado há 10 anos atrás, né? Porque o Instagram começou faz 10 anos, né? Foi em 2011, eu acho que foi antes, né? Enfim, eu sei que 2011 se popularizou um pouco depois aqui, né? Isso. Então, tipo, em 2014, as pessoas começaram, o auge, assim, de início das pessoas foi em 2014. As pessoas ainda tá muito no Facebook, né? Isso, as pessoas começaram a produzir conteúdo. E o que é esse produzir conteúdo? Então, o profissional liberal é ele trazer uma informação, é ele trazer uma dica, é ele mostrar o que está acontecendo nos bastidores, mostrar ele estudando, né, mostrar ele se especializando, porque não adianta, gente. A gente já provou disso antes e a gente parou de fazer isso, de produzir conteúdo, porque quando a gente estava produzindo conteúdo, a gente estava na ativa e aí estava aparecendo muito, muito mais oportunidades para nós. E aí a gente deu uma parada e a gente não pode brincar com esse negócio de rede social. Isso aqui funciona. Como eu falei, eu falei daqui de uma pessoa, né, ela não é minha amiga, mas eu já considero. Porque na rede social tem disso, né? Você fica seguindo a pessoa, daqui a pouco, tipo, é a minha amiga. Ela não é minha amiga, ela nem me conhece. E aí a pessoa fez 300 mil reais em um ano vendendo curso de Reels, né? Então, como é importante realmente a gente estar posicionado. Então, o profissional liberal lá, ele vai posicionar, ele vai trazer mais pessoas para a clínica, para o comércio dele. Né? O pessoal, esses dias eu estava pensando em pessoas que têm mercado. Gente, é tão legal se posicionar com relação ao mercado, porque a gente fica assistindo vídeo, né? Ontem ainda a gente estava assistindo vídeo, a pessoa, ela é produtora de conteúdo de coisas lá nos Estados Unidos, né? Então ela vai em lojas e mostra o preço, e aí ontem ela foi no Walmart, e aí a gente estava assistindo o vídeo dela no Walmart, que é o mercado, e a gente estava achando o máximo aquilo.
Pasta de amendoim, de comida, de lanche, de coisa. Tipo, gente, é fácil produzir conteúdo para o mercado. Ontem, vendo aquilo, eu pensei nisso ainda mais. Tipo, é simples. Então, tem muitas oportunidades. E é realmente você tá mostrando. Porque quando você está mostrando o teu serviço, o teu produto, isso vai despertando o desejo nas pessoas. Exato. E é isso que a gente deixou de fazer nesse último ano, porque a gente teve a Sofia, né? Então é a nossa filha, ela nasceu faz 1 ano, e aí a gente teve um acúmulo muito grande de trabalho, e aí tendo que lidar aí com criança, e aí a gente tá sozinha aqui em Alphaville, e aí foi um caminhão de coisas. E aí, nesses últimos 4, 5 meses, a gente tem sido empurrado a estar produzindo conteúdo. Sim. E aí eu fui fazer, nessa brincadeira, então vamos produzir conteúdo, a gente conversando, fui fazer uma análise do quanto a gente já perdeu por não estar posicionados, né? E aí dá vontade de chorar. Porque se a minha amiga lá fez 300 mil num ano vendendo curso de Reels, no mínimo, eu fiz as contas, né? Eu disse, no mínimo a gente perdeu 250 mil. E aí eu até coloquei isso esses tempos nos meus stories e também me questionaram, mas como assim, né? Tipo, porque são números que... Para da onde a gente veio, né, nossa realidade, também na nossa realidade de missionários, né, tipo, é um absurdo de alto. E quem tá dentro do mercado digital sabe que não é. Mas a gente perdeu no mínimo, nesse 1 ano, essa quantidade, de ganhar essa quantidade, de fazer essa quantidade, de empregar mais pessoas, né, de ter uma equipe maior, de auxiliar mais famílias, né. E como que a gente, né, perdeu isso, né, ou deixou de fazer, no caso? A gente poderia ter conseguido mais clientes, a gente poderia ter vendido mais mentorias, a gente poderia ter feito um infoproduto. Ter feito um produto nosso, né, e ter vendido ele. E a gente não fez, né? E aí a gente perdeu, né? Perdeu de ter esse valor a mais. E com isso, não foi, para nós, não é só a gente perder, é uma cadeia que perde. Né, eu já tive 4 famílias, 5 famílias, né, que a gente trabalhou direto, que a gente pôde estar perto e auxiliar, né, e aí a gente não tem mais, né, reduziu para 2. Mas agora vamos aumentar para umas 20. E esse é o nosso objetivo também com a produção de conteúdo, mostrar um pouco dos nossos bastidores. Né, mostrar um pouco da realidade de quem trabalha com o digital, né? Não é fácil, porque no caso o nosso dia começa 6, 7 horas da manhã trabalhando, e aí tem dinâmica de Sofia, né? Isso. E aí de manhã eu trabalho, de tarde ele trabalha, e aí a gente se reveza com ela, e à noite a gente vai até onde dá, produzindo, né? Então isso tudo a gente vai mostrar aqui. Não são tudo flores, né? E vamos debater e conversar com vocês aqui a respeito desses detalhes. E é claro, tipo, dúvidas, né? Que as pessoas forem tendo, tipo, como que vocês fizeram tal coisa? Como que vocês conseguiram clientes? Né? Então, a gente conseguiu clientes indo atrás de clientes. Isso. E aí começou uma onda. Esse é o primeiro momento, muito difícil. Você consegue o primeiro. Mas depois que você consegue, vem pessoas... de atrás, né? Vem muitas pessoas de referência. Então, isso é muito importante, né? Você também fazer um trabalho muito bom que seja de referência para outros profissionais. E disso que você falou, né? Da gente perdeu de não estar se posicionando, né? Por um tempo, pelo foco estar mais em rodar aquilo que a gente já tinha em mãos, os clientes que estavam em mãos, a Sofia que veio nesse período também, mas... uma das dicas que a gente pode dar é que se você, mesmo que o teu foco seja trabalhar para outras pessoas, você faça um posicionamento teu sobre o teu serviço. Se você é uma especialista, vai se tornar um especialista em social media, né? Então faça um conteúdo do teu Instagram dando dicas, falando coisas a respeito, mostrando um pouco dos resultados que você consegue, das coisas que você consegue. Isso também é uma forma de a pessoa ver, às vezes, um conhecido seu, né? Alguém que está precisando, indica para alguém, né? Você nunca sabe de onde vem, né? Sempre vem da tua rede de network, né? Então, às vezes, um amigo que conhece um empresário, conhece um especialista,
conversa com essa pessoa diz, eu precisava de alguém que cuidasse das minhas redes, e esse teu amigo sabe ali que você está se posicionando, então, eu tenho essa pessoa. Então é uma forma de você também estar mostrando o teu trabalho e conseguir clientes, né? Para poder, quando chegar a pessoa, você poder mostrar, é isso aqui que eu faço, né? Hoje, né, nós já temos o nosso portfólio de clientes, a gente tem, né, conteúdo para mostrar, por mais que a gente não estava se posicionando. Mas a ideia também aqui é se posicionar mais e mostrar um pouco mais aquilo que a gente faz. Né? Exato, os bastidores. Todo mundo vê a realidade, realidade Exatamente. dos empresários, porque as pessoas acham, é muito engraçado, as pessoas acham que você vai trabalhar, você vai ser empresário, você vai trabalhar menos, né? É o famoso, né? Não gostava de trabalhar 8 horas por dia na empresa dos outros. Agora tem que trabalhar 24. Exatamente. Ou então, né, trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar, né? Nunca tem certeza. Você vai trabalhar o dobro. O dobro, o triplo. Até porque o patrão é você, né? E no caso, a patroa aqui é muito carrasca com ela mesma, né? Por exemplo, eu não tive licença maternidade. Eu não me dei. Você não tem direito à licença maternidade. Não tive. Desde a maternidade eu estava trabalhando. Né? Então a gente chegou a gente chegou na quinta, na sexta. Na sexta eu já estava mandando mensagem para cliente. Aí já me desacataram. Né? Deixa eu que os clientes em ainda, né, são médicos, né? Os clientes que a gente tem. Vai descansar. Vai descansar, mulher. Vai cuidar da tua filha, que acabou de nascer um dia de nascida. Então é mais ou menos isso, né? Que a gente iniciou e que a gente queria trazer de início, né? Contar um pouquinho quem somos, né? E daqui para frente tá auxiliando pessoas também que querem iniciar e que também querem iniciar um podcast, gente. O podcast, ele é uma estratégia. Por que a gente está fazendo isso aqui? Por que a gente está fazendo um podcast? Porque a gente quer se igualar às outras pessoas, né? A gente quer... a gente queria chegar no nível do Flow, obviamente, e o Flow não começou com 500 milhões de pessoas assistindo, né? Então, a gente quer iniciar isso porque o podcast ele é uma ótima ferramenta para produzir conteúdo. A gente tem essa dificuldade de tempo, então aqui vai otimizar o nosso tempo. Exato. Então, se você tem um cliente que tem um potencial para ter um podcast, ou se você é uma pessoa que tem esse potencial para ter o seu próprio podcast, isso é uma dica. Né? Porque nos Estados Unidos isso é muito grande, veio descendo, né? No Brasil tem vários podcasts. E assim, gente, se tem coisa que eu gosto é de estar fazendo alguma coisa e colocar um podcast para ouvir. Né? Claro que aqui hoje a gente inicia com a gente, mas em breve teremos convidados importantes ainda. Tudo tem Vocês verão. Os primeiros passos, né? Esse primeiro episódio de uma grande jornada. Né? Exato. E a gente não tá com vergonha de começar pequeno. Né? Porque quem dá o primeiro passo, pelo menos, não ficou na inércia, né? Exato. E a gente tá saindo da inércia e no movimento das coisas que as coisas acontecem. Então estamos nesse movimento aí para que coisas novas venham acontecer nas nossas vidas e com base também naquilo que o Senhor está nos direcionando. Né? Exatamente. E, bem, eu acho que desse primeiro episódio é isso, né? É isso. Nos sigam nas redes sociais. Se você chegou até aqui, nós pedimos, né, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas, né, com seus amigos, com familiares. Deixa aí um joinha para nos incentivar e vou pedir para vocês, usem aí os comentários, se quiser colocar perguntas, comentários, né, temas que vocês gostariam de ouvir dentro do digital ou dentro de algo específico nosso, a gente vai estar trabalhando para poder trazer esses conteúdos para vocês. E é isso aí. Muito obrigada. Nos sigam nas redes sociais. Nas redes sociais, né? Qual que é a sua rede social? Thaís W. Neves, no Instagram. Isso. E eu, @DucaANeves. Em breve estaremos no TikTok. Vamos entrar no TikTok. E fazer dancinhas. E nós aqui E você pode, né, estar acompanhando os nossos conteúdos aqui no TheCast, aqui no YouTube. Aqui no YouTube. Então, isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. E olha quem chegou aqui.
Olha lá, diz oi pro pessoal. Oi, pessoal. Exatamente eu que instalei aqui, olha só. Mexendo aqui nos microfones. Vai ser a melhor coisa do mundo esse podcast. Então, se você quer aprender sobre marketing digital e ver um bebezinho lindo desse, Tchau, tchau. dá tchau pro pessoal. Nas gravações, é exatamente isso que vocês vocês vão ter aqui. Tchau! Tchau, pessoal! Assista um podcast dos papais. E eu vou estar aqui falando e dando dicas para os bebês também.